Olá, boa noite. Bem-vindos. Assunto do dia, visita oficial do Presidente da República à China. O chefe de Estado angolano foi hoje recebido pelo homólogo Xi Jinping, com quem abordou questões relacionadas com o quadro da cooperação com o gigante asiático. O serviço da dívida pública angolana, atualmente fixado em 17 mil milhões de dólares, esteve em destaque no diálogo entre os estadistas, que avaliaram de igual modo as possibilidades da ampliação da parceria económica. A China mantém no alto o interesse de apostar em Angola. O hino nacional da República voltou a ser entoado além fronteiras. Desta vez foi no país da Grande Muralha, honras militares. Aperto de mão entre João Lourenço e Xi Jinping, 6 anos depois do último encontro, simbolizava o início de uma nova era nas relações entre Angola e China. No frente a frente entre os dois estadistas, João Lourenço assumiu que o país vai continuar a honrar com o seu compromisso no pagamento da dívida com a China, que nesta altura fixa-se em 17 mil milhões de dólares. No mesmo encontro, abordamos a problemática da dívida de Angola para com a China, da nossa vontade de continuar a honrar os nossos compromissos e obrigações de devedor, mas também da necessidade de o credor ajudar-nos a sair da situação de asfixia em que nos encontramos, sem que isso represente prejuízo para a entidade credora. Noutro tópico, o Presidente da República defendeu a necessidade de haver investimentos cruzados entre os dois países no âmbito do Acordo de Proteção e Promoção Recíproca do Investimento assinado entre Angola e China. Gostaríamos de ver incrementado o investimento privado cruzado, ou seja, chinês em Angola e angolano na China, sobretudo agora que foi aprovado e entrou em vigor o Acordo de Proteção e Promoção Recíproca do Investimento, APRI. Ao tomar a palavra, o presidente chinês assumiu que o seu país quer partilhar frutos de desenvolvimento com Angola, nessa parceria que já iniciou há mais de 40 anos. Perante a situação internacional de mudanças e perturbações, vamos continuar a apoiar-se firmemente e compartilhar frutos de desenvolvimento. Onde vamos elevar a cooperação amistosa. Proponho elevar as relações bilaterais para a parceria de cooperação estratégica global. Gostaria de ter intercâmbio profundo com o senhor para planejamento estratégico para o futuro desenvolvimento das relações bilaterais. No tete-a-tete entre os dois presidentes, João Lourenço reconheceu também o esforço da China no combate à Covid-19 em Angola. O estadista angolano recordou igualmente o período pós-paz em que o povo chinês juntou-se ao angolano para o processo de reconstrução do nosso país. Giração Jornal, edição de sexta-feira. Outros destaques: garantia de estágio profissional para jovens e adolescentes que saem dos centros de acolhimento. Detalhes sobre o acordo de facilitação assinado hoje em Luanda. Veja também informação de quadros. Angola e Cuba renovam garantias de parceria recíproca com novas perspectivas. Desafios e oportunidades no setor da saúde. A tese de profissionais do ramo sobre a necessidade de mais aposta na tecnologia. Economia, mercado diamantífero, contas e impacto ao atual contexto económico. Especial Mulher, homenagem e exemplos que fazem a diferença quando se fala em empreendedorismo. Educação na província do Ambo ganha novas salas de aula e mais alunos passam a estudar em melhores condições. Reportagem da semana: o mercado da formação técnico-profissional, funcionamento dos centros, procura e qualidade da mão de obra. Atualidade internacional e novidades do dia no apaixonante mundo do desporto. É o melhor da informação. Bem-vindo ao Girassol Jornal.
si como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Assunto em destaque, visita oficial do Presidente da República à China. 3 dias focados no reforço da cooperação com o gigante asiático. Para um primeiro momento de análise, temos connosco o economista Pedro Coaça, de casa. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Simeão. Pois, assunto do dia. Começou hoje oficialmente a visita do Presidente da República à China. Foi o chefe de Estado hoje recebido pelo homólogo Xi Jinping. Estiveram sobre a mesa vários assuntos destacados no plano do reforço da cooperação bilateral, acertos em relação à dívida pública angolana. Sim, realmente é uma visita que gera bastante expectativas para o país, no sentido de que a China representa, portanto, o maior credor para o país no cenário internacional. Daí que nós, quando olhamos para aquilo que são as contas públicas do governo angolano, vemos que existe um profundo déficit orçamentário e isto, em certa medida, é causado pelo elevado, não é, endividamento do país, sobretudo no que toca à componente da dívida externa. E viajar para a China representa um marco muito importante, porque o país, até certo ponto, precisava, sim, renegociar a dívida para que o governo possa ter um fôlego fiscal e poder retomar a sua capacidade de pagamento. E quando nós olhamos especificamente aquilo que é a China no cenário internacional, nós vemos que é um dos grandes países em termos econômicos e a sua taxa de crescimento anual nos últimos anos tem sido objeto de discussão nos principais centros de pesquisa econômica e também nos fóruns multilaterais e internacionais, tanto o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, e também outros fóruns de nível, portanto, regional. Daí que é uma visita importante e nós precisamos bastante do investimento chinês em Angola, tendo em conta que a China tem demonstrado uma grande capacidade de como um país pobre pode se tornar um país relativamente desenvolvido, não só no campo agrário, mas também no campo da industrialização e também no campo portanto, do aumento de uma capacidade tecnológica e também comercial muito grande. O encontro entre o presidente chinês e o chefe de Estado angolano deixou no ar a luz verde. Aliás, nota-se claramente que a China mantém no alto o interesse de apostar em Angola. O que é que de que forma é que podemos traduzir isto em termos de análise? Bem, analisando especificamente o lado da China, isto é extremamente natural, é esperado, no sentido de que, como país em desenvolvimento e que está a caminhar para o desenvolvimento efetivo, a China possui um apetite muito grande de recursos naturais, sobretudo recursos energéticos. E os países africanos apresentam, portanto, uma abundância neste campo específico. No campo de Angola, ou seja, no lado de Angola, nós precisamos aproveitar esta oportunidade para poder promover a transferência de tecnologia, lembrando que não é possível promover-se o desenvolvimento econômico de longo prazo sem que haja uma dotação de altas capacidades tecnológicas por parte do país. E nós, quando olhamos para a China, até cerca de 30 ou 40 anos atrás, era uma economia relativamente arcaica, portanto, agrária. Mas quando olhamos para a China hoje, nós vemos que é a segunda maior economia do mundo. A que se deveu isso? Isto deveu-se
fundamentalmente a forte investimento na capacitação tecnológica do país, o que até certo ponto acabou por elevar o grau de produtividade, portanto, da mão de obra chinesa. Forte investimento em educação, que acabou por gerar uma base de aprendizado tecnológico nacional bastante robusto. Daí que a cooperação com a China, assim como a cooperação com os demais players econômicos internacionais, é sempre muito importante. De que forma é que o país pode encaixar este novo interesse chinês em função dos objetivos que já tem traçados para os próximos anos e que já são conhecidos? Bem, primeiro nós temos que olhar para aquilo que é a caracterização do modelo econômico chinês. A China apresenta um modelo de desenvolvimento voltado fundamentalmente para a exportação, porque é um país que durante as últimas décadas atraiu fortemente o investimento orientado para a exportação, que através de uma política de fusões acabou por atrair, ou seja, explotar a capacidade tecnológica internacional. Daí que nós também temos de criar mecanismos que possam atrair o investimento chinês orientado não apenas para a explotação interna dos nossos recursos naturais, mas também aquele investimento que venha em busca de uma plataforma de exportação para fora. É isto que vai fazer com que o país possa assimilar a tecnologia internacional e, consequentemente, melhorar, portanto, a sua expertise em termos de acesso aos mercados internacionais. Do ponto de vista económico, há outras vantagens que acha que devem ser aproveitadas ao longo desta jornada do chefe de Estado da China, uma visita oficial de 3 dias? Naturalmente, Angola, em que pese estar a passar por uma situação económica difícil, do ponto de vista de uma projeção futura, é um país que apresenta uma enorme potencialidade de crescimento. Daí que precisamos aproveitar, não é, esta visita do presidente à China para poder assinar um conjunto de acordos que possam, portanto, melhorar alguns indicadores do país, sobretudo no que toca a aspectos estruturais, de que o país precisa fazer reformas, tanto no setor da educação, como fiz referência, no setor da ciência e tecnologia, e poder potenciar um pouco mais a atualização daquilo que são as zonas econômicas especiais, porque quando a gente analisa profundamente a China, nós vemos que há algumas décadas atrás, uma das coisas que fez com que a China, portanto, se projetasse no mundo como uma economia avançada e competitiva, foi justamente a concepção e a implementação de um conjunto de zonas econômicas especiais e também zonas de desenvolvimento tecnológico, por todo o país. Portanto, é um país que apresenta uma experiência muito significativa e avançada nesta matéria, daí que nós temos muito que aprender com a China, não só nesse aspecto em particular, como também naquilo que são as práticas de governança corporativa, que são muito importantes para poder se projetar de maneira competitiva no cenário mundial. Dr. Pedro, muito obrigado. Vamos agradecê-lo por este primeiro momento de análise, olhar à jornada do Presidente da República na China, uma análise económica, essencialmente. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho. Muito obrigado, Simeão. Vemo-nos em breve. Pois, estamos juntos. E a agenda do Presidente João Lourenço neste primeiro dia de visita oficial começou com encontros. O chefe de Estado recebeu o primeiro-ministro chinês e reuniu igualmente com o líder do Parlamento. Ainda hoje, em Beijing, foram assinados acordos que reforçam os laços de cooperação entre os dois países. O serviço da dívida à China foi tema de conversa nos encontros em que o Presidente da República esteve esta sexta-feira. No encontro com o primeiro-ministro chinês, João Lourenço lembrou que o valor da dívida nesta altura está fixado em cerca de 17 mil milhões de dólares. A linha de financiamento da China, que serviu sobretudo para financiar investimento público de infraestruturas, gerou uma dívida pública que hoje está em cerca de 17 mil milhões de dólares americanos, que Angola tem vindo a honrar junto dos bancos e instituições financeiras credoras chinesas. Noutro capítulo, o Presidente da República disse que o país está aberto para a possibilidade de ter empresas chinesas como acionistas da refinaria de petróleo de Lubito e indústria petroquímica a ela associada. Gostaríamos de ver empresários chineses como acionistas na refinaria de Lubito, em fase de construção, assim como a aquisição de interesses participativos em blocos petrolíferos, onde temos disponibilidade tanto em
offshore como em onshore. Encorajamos igualmente a aposta da indústria de produção de sílica cristalina para células fotovoltaicas, indústria petroquímica para a produção em grande escala de amônia, ureia e outros produtos. O estadista angolano tornou público que foi atendido pela parte chinesa o pedido de extensão do prazo para o desembolso do financiamento para a construção da barragem de Kakulu-Cabaça. Já o primeiro-ministro chinês disse que a presença de João Lourenço na República da China eleva o nível das relações para o ponto mais alto. O senhor presidente volta a visitar a China depois de 6 anos. Estamos dispostos a implementar bem os importantes consensos dos dois chefes de Estados para melhor amizade e confiança mútua política e cooperação de benefícios compartilhados para aumentar o bem-estar da população. No primeiro dia de visita oficial à República Popular da China, João Lourenço encontrou-se também com o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional. Ainda nesta sexta-feira foram assinados 12 memorandos de entendimento entre os governos de Angola e da China. São eles: Memorando de Entendimento do Domínio Agrícola, assinado pela parte angolana pelo Ministro da Agricultura e Florestas, Francisco de Assis, bem como pelo Ministro das Relações Exteriores, Teta Antônio. Foi também assinado o Memorando de Entendimento sobre intercâmbio e cooperação entre meios de comunicação social, este assinado pela parte angolana pelo Ministro Mário de Oliveira. Foi também assinado o Memorando de Entendimento sobre investimento em infraestruturas de apoio à economia digital, bem como o Memorando de Entendimento sobre a cooperação no domínio do desenvolvimento verde, ecológico e de baixo carbono. E um novo momento de análise. Temos connosco o Dr. Lutina Santos, que é especialista em relações internacionais e politólogo. Nesta segunda leitura olhamos para a vertente político-diplomática, nos termos de vantagens, nesta visita do chefe de Estado à China. Boa noite, Dr. Lutina. Bem-vindo de volta. Muito boa noite e muito obrigado. Também filho da casa. Esta visita acaba por ter várias implicações diplomáticas. Exatamente, e acaba por ter muitos significados. Primeiro, enfim, dissipa-se aqui algumas dúvidas, dúvidas estas que, enfim, anteveram a acreditação do embaixador chinês em Angola. Aliás, a partir daquele momento as coisas mudaram. O que nós esperávamos é vermos efetivamente a deslocação do presidente da República de Angola à República da China. Portanto, houve este encontro com seu homólogo chinês, Xi Jinping, o que acabou por traduzir o melhor momento depois de vários meses de dúvidas e incertezas. Portanto, penso que aqui já temos uma base para podermos perceber como é que as relações se vão desenrolar. Aliás, no encontro que o presidente teve, quer com o primeiro-ministro chinês, quer com o presidente Xi Jinping, ficou claro de que Angola se abre novamente à China. Portanto, isso ficou muito patente no discurso proferido pelo presidente da República, o presidente João Lourenço, e vamos agora sair num contexto diferente, ou seja, sairmos dos discursos para a prática. Aí entraremos numa nova área de avaliação dessa relação, que me parece que, enfim, inevitavelmente terá de ter um caminho seguro para trazer, obviamente, vantagens recíprocas. Naturalmente que vamos olhar para o lado de Angola. O que é que pode sair daí de novo? Porque nós sempre assinamos acordos com a China, agora foram mais 12. Uma das coisas muito importantes que ficou patente é a questão do win-win, ou seja, o presidente fala de investimento cruzado. Agora, o pensamento é não só atrair, mas também, enfim, tirar daqui para outros espaços. Sabe que a China é um mercado vasto, um mercado muito próspero, mercado que, enfim, atrai investimentos de várias partes do mundo. Portanto, não é um mercado qualquer. E os angolanos querem experimentar através do presidente da República. Portanto, falou do investimento cruzado. Vamos esperar que hajam mais empresários angolanos a experimentar o mercado chinês. Enfim, da parte da China, espera-se que também venham mais investidores. Aliás, a margem... as apostas não sejam nos mesmos capítulos, como já estamos habituados, na construção e tudo mais. Exatamente. A margem da visita do presidente teve um encontro com vários investidores chineses
que estão, digamos assim, interessados em investir no nosso país. E eu acho que essa pressão também acabou por revelar a grande apetência da China. Afinal de contas, a deslocação do presidente João Lourenço aos Estados Unidos da América acabou por ter um eco em Pequim. Aliás, eu já ia questionar exatamente, esta acabou. visita à China não vai acarretar alguns ciúmes? Enfim, na arena internacional os países competem. Aliás, vamos só a título de comparações, a forma como o presidente João Lourenço é recebido na China e a forma como o presidente João Lourenço é recebido nos Estados Unidos da América. Aí conseguiremos ver, obviamente, que importância que cada país atribui a Angola. Não só no que os interesses dizem respeito, mas também a importância no que as relações históricas dizem especificamente respeito. Há, portanto, décadas de relações que não podem ser desperdiçadas. Esse é o pensamento chinês. Para além da ajuda que a China deu, aliás, o presidente João Lourenço reconheceu isso, no momento mais difícil do país, momento em que se procurava a reconstrução depois de anos de guerra. Felizmente, portanto, os chineses ajudaram o país num momento particularmente conturbado. Mas vamos, como eu disse, Kina, vamos ver, entramos num domínio diferente, no domínio das ações. Portanto, o que se pretende ver é que o novo embaixador continue a trabalhar, o novo embaixador chinês, refirma, continue a trabalhar muito arduamente com a governação angolana e da China haja ações também proativas no sentido de manter os interesses ativos. Agora, há algo que ressalta a vista e é importante, é o convite formulado pelo presidente João Lourenço ao seu homólogo chinês. Portanto, será um outro ponto alto a eventual deslocação do presidente chinês a Angola. E naturalmente que temos outras coisas para desejar dentro destas relações. Falou há pouco tempo que era necessário, o presidente já tinha deixado claro que era um momento do win-win. Exatamente. Aliás, quando fala do investimento... O que é que Angola, de facto, tem para dar à China? Bem, eu penso que Angola tem um mercado vasto, um mercado aberto. Tá? Somos um país ainda em construção. Isso temos de assumir diretamente. Somos um país em construção, temos, portanto, muitas potencialidades. Angola, neste momento, precisa mais da China do que a China de Angola. Isto é uma realidade que nós não podemos camutear. Aliás, nós não podemos desperdiçar a possibilidade de reforçar esse quadro de relações. Portanto, é preciso ver hoje o mundo, a vida internacional, tão complexa como ela é, com as guerras a incluírem um pouco pelas regiões mais proeminentes, é preciso ver onde tirar os maiores benefícios, porque o win-win acabará por ser uma das formas fundamentais de os Estados prosperarem. Portanto, Angola tem de prosseguir os seus interesses olhando as vantagens que poderão advir dos principais parceiros. Eu, do meu ponto de vista pessoal, tem de se fazer melhor gestão da relação estratégica com a China para podermos daí, digamos assim, subtrair os melhores ganhos. A China, através da sua Câmara de Comércio com Angola, tinha deixado manifestado no ano passado o interesse em alguns produtos nacionais. Era hora de apostarmos mais na agricultura para, sim, o win-win ter mais caminho para andar, pelo menos neste capítulo? Bem, eu penso que há vários domínios onde nós podemos explorar, vários domínios. Há um dos domínios que não é muito explorado, que é o domínio científico. A China tem, digamos assim, representação em muitos países, portanto, intervém em vários mercados. Nós temos de olhar e aproveitar o potencial científico chinês. Aliás, há uma guerra comercial que tem um sentido mais, digamos assim, visível, mas há, pelo contrário, uma luta crescente de os chineses se afirmarem no campo tecnológico. Nós temos de aproveitar aí, porque nós, em termos de desenvolvimento tecnológico, ainda estamos aquém. Portanto, a África do Sul está muito mais avançada neste domínio. Nós podemos aproveitar a experiência chinesa para podermos, de facto, evoluir. Doutora Luciana Santos, eu vou agradecer as suas análises aqui no jornal em relação a esta visita do Presidente da República à China no capítulo da diplomacia. Obrigada e espero contar consigo em breve. Muito obrigado. E nós seguimos. Junta-se a nós agora, a partir de Beijing, a capital chinesa, o jornalista Custódio Jacinto. Custódio, boa noite. Para amanhã, o ponto central, as principais atenções estão reservadas ao Fórum Económico Angola-China.
Boa noite aos dois, boa noite também para quem nos acompanha a esta hora. Já é sábado aqui no país da Grande Muralha. São nesta altura 3 horas da manhã e faz muito frio. O presidente da República, João Lourenço, cumpriu hoje o primeiro dia de visita de Estado à República Popular da China, a convite do homólogo chinês Xi Jinping. Eram por volta das 16 horas e 45 minutos quando o presidente da República era recebido pelo homólogo chinês no Palácio do Povo, no centro de Beijing. Depois, os dois presidentes dirigiram-se para uma outra sala, onde em privado passaram em revista o estado das relações bilaterais entre os dois países, que já duram mais de 40 anos. Neste encontro em privado, o presidente da República convidou o homólogo chinês a visitar Luanda nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos. Convite que foi imediatamente aceito pelo presidente Xi Jinping, de visitar nos próximos tempos o nosso país. Agora, a bola foi lançada para a diplomacia angolana, particularmente para o Ministério das Relações Exteriores, bem como para o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, para que estas duas instituições encontrem uma data que se adapte à agenda do presidente chinês. Então poderá visitar a capital do nosso país, tal como, respondendo assim o convite feito pelo presidente da República. O presidente chinês convidou também o chefe de Estado a regressar para a capital Beijing no próximo mês de setembro, porque esta cidade vai albergar o Fórum de Cooperação China-África. Este convite também foi aceito pelo presidente da República, que deve regressar ainda este ano para participar neste Fórum de Cooperação China-África. Foi uma extensa agenda que o presidente da República desenvolveu nesta sexta-feira aqui na capital Beijing. Para amanhã está reservada para as primeiras horas do dia várias audiências com empresários chineses que já investem no nosso país, bem como aqueles que de alguma forma estão interessados em investir no nosso país. O segundo momento de trabalho do presidente angolano neste sábado será quando participar do Fórum de Negócios, que está a ser organizado por instituições angolanas em colaboração com a Câmara de Comércio a Angola-China. Estarão presentes neste fórum mais de 700 empresários inscritos até terça-feira. Este número já deve ter aumentado para cerca de 800 empresários dos dois países. O presidente da República deve apresentar aos empresários chineses o bom ambiente de negócio que se vive nesta altura no nosso país, bem como convidá-los a investir em Angola nos mais variados setores, particularmente no setor agroalimentar. Quina e Simeão, é o essencial que avançamos a partir do centro de Beijing, onde ainda se encontra o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, Cândido Cicato, Suba Pedro e Custódio Jacinto. Boa noite. Boa noite, Custódio. Pois, e continuação de bom trabalho. Já é sábado na China. O mercado diamantífero está a ser fortemente abalado pelo atual quadro da economia mundial. A balança de comercialização registrou baixas significativas, apesar da estabilidade na produção. Fatores como o aumento das taxas de juros nos bancos centrais também entram em jogo nas contas. Em 2023, a produção de diamantes no país rondou os 9 milhões de quilates, um aumento de 2% em relação aos números de 2022. A conjuntura da crise econômica global continua a impactar negativamente o mercado internacional de diamantes, tendo provocado reduções significativas no preço de várias categorias do mineral ao longo de 2023.
Outros fatores influenciaram negativamente o comportamento do mercado em 2023, tais como o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais, mas a garantia do Ministério de Tutela é que a produção de diamantes no país é estável. A produção dos diamantes está estável no país. A maior parte da exploração recai sobre os nossos projetos industriais, como é o realce para o Catoca até o momento, que produz acima da média, cerca de 90% da produção nacional é responsabilidade do Catoca. E nós temos depois o projeto recentemente inaugurado por Sua Excelência Presidente da República e titular do Poder Executivo João Manuel Gonçalves Lourenço, finais do ano passado, que é o projeto, agora será Sociedade Mineira do Luele, né, que irá sim catapultar, conforme nos dissemos, a produção acima dos 10 milhões de quilates anuais. A União Europeia ativou o sistema de rastreio à importação, aquisição ou transferência de diamantes provenientes da Rússia. As sanções impostas às empresas de diamantes russos estão na base de muitos fornecedores questionarem a parceria do Catoca com a Alrosa. Não há uma proibição da União Europeia relativamente à comercialização dos diamantes angolanos. Nós estamos em meios políticos a resolver a situação e eu posso garantir-lhe que, em princípio, nós estamos a acautelar a situação e não haverá de todo uma proibição na comercialização, uma vez que nós temos, para além do Catoca, nós temos uma série de sociedades mineiras, temos projetos também onde não existe a presença dessa empresa e sobretudo, né, temos a Sociedade Mineira do Luele, onde simplesmente a empresa não se faz representar também. O governo angolano está a tomar a devida posição para que, em curto espaço de tempo, as empresas angolanas não estejam ligadas à empresa russa em questão. Nosso posicionamento é sim, o posicionamento do executivo angolano é sim de resguardar os nossos interesses, resguardar a comercialização dos nossos diamantes. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. A comercialização de diamantes brutos no ano passado verificou um volume de mais de 9 milhões de quilates, correspondentes a um aumento de 2% face ao ano de 2022. E a receita bruta proveniente das vendas totalizou mais de 1.531 milhões de dólares, menos 433 milhões de dólares comparativamente ao igual período de 2022. Mercado da formação técnico-profissional. Cheguei aqui, praticamente não sabia mesmo nada. Centros. Funcionamento, procura e capacidade de resposta. Se você tem um filho, tem um primo, não sei o quê, pode trazer aqui. Amanhã ou depois de manhã vai sair para isso. Qualidade da mão de obra. Eu nunca dei meu carro a um outro mecânico, a não ser o seu Pinheiro. Expectativas. Pretendo sim ficar um mestre da mecânica para ajudar também. E realizações. Tem um momento que eu tenho ajudado a minha avó. Com o dinheiro que eu ganho aqui, vou para casa e ajudo a minha avó. Visão do futuro. Abrir uma oficina e ajudar várias pessoas também. Do jeito que me ajudaram, do jeito que eu quero ajudar outras várias pessoas. Na reportagem da semana. Saúde, desafios e oportunidades no setor. Reflexões em destaque. Um acordo destinado à facilitação de estágio para adolescentes e jovens que saem dos centros de acolhimento foi assinado hoje aqui em Luanda entre o Governo Provincial e mais 2 parceiros. Trata-se de um memorando que visa, de forma geral, facilitar o enquadramento destes recém-formados no mercado de trabalho. Um ato que parece simples, mas que carrega consigo o peso de inclusão para os adolescentes e jovens que crescem nos lares de acolhimento. O caminho do bem ganha, sim, mais um parceiro. Estes jovens inspiradores
enfrentaram sérios desafios nas suas vidas, mas continuam a querer trabalhar arduamente e ter um impacto. Por outras palavras, merecem oportunidades como esta. They deserve opportunities like this. Vinho de bem se dá oportunidades igual para trabalhar e para começar boa vida. Nós acreditamos, e este aqui é o grande objetivo, que com a responsabilidade social das empresas no apoio às ações do setor social, teremos capacidade de dar resposta às preocupações que temos em relação à gestão dos lares, como todos sabem, uma responsabilidade do governo provincial de Luanda. Giovanni, Valeriana Wande e Laelcio veem na ação formativa a oportunidade para a realização dos seus sonhos. Bom, as expectativas são procurar me enquadrar na casa, saber lidar com os cursos que eu vou receber. Hoje em dia tem certos meninos que estão perdidos e olhando neste projeto que estão a fazer vai ajudar bastante, porque isso é um desafio, é uma meta que nós queremos alcançar para o nosso futuro. Para nós é mais uma porta aberta para nós e que nós vamos mesmo dar nosso esforço, só gratidão. O projeto Caminho do Bem já colocou no mercado de trabalho 35 jovens saídos dos centros de acolhimento. Para esta terceira edição, mais de 20 serão capacitados aqui na Academia do Empreendedor e assim ganhar autonomia. Olha, eu digo que é um momento ímpar para a vida, em primeira instância, desses que já estão inseridos no projeto de empregabilidade, que felizmente hoje já caminham com seus próprios pés de forma segura. Quando eu digo caminhar, é no sentido deles serem autônomos, quando têm um emprego, têm o seu sustento e agora tocarem a vida para frente. Sandra Batalha, diretora da Academia, garantiu existir um programa de acompanhamento pós-estágio. Vão estar em formação por 3 meses, eles vão receber de forma intensiva as matérias de empreendedorismo, ética, liderança e também vamos trabalhar com a componente técnica por causa da questão dos estágios que eles vão estar a frequentar. Já há um número garantido de vagas para, depois do estágio, conseguirem emprego mesmo lá na Africell. A ação formativa arranca na próxima quarta-feira. É o Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Não perca no próximo bloco os principais assuntos que marcam hoje a atualidade internacional. E ainda hoje, na reportagem da semana, o mercado de formação técnica profissional, o funcionamento dos centros, a procura e a qualidade da mão de obra, que vai parar para o mercado. O intervalo é breve. Não saia daí. Até já. Regresso da informação com olhos lá fora. Eleitores incendeiam urnas em protesto na Rússia. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional que acontece agora, com o desenvolvimento de Edna Firmino. Edna está de volta. Boa noite, bem-vinda. Olá, Kina. Olá, Sibião. Boa noite, obrigada. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O início das eleições presidenciais na Rússia nesta sexta-feira, que deverão permitir a reeleição de Vladimir Putin, foram perturbadas por protestos isolados que levaram à detenção de 8 pessoas, informaram as autoridades russas. O gabinete do procurador da capital russa advertiu na quinta-feira contra quaisquer protestos, uma vez que nenhuma crítica ou oposição é tolerada no país. A obstrução do exercício do direito do voto pode ser punida com pena de prisão, segundo a legislação em vigor na Federação Russa. Outros destaques internacionais acompanhem a seguir. O líder da oposição do Senegal, Ousmane Sonko, e o candidato presidencial, Bassirou Diomaye Faye, foram libertados nesta quinta-feira da prisão. Eles foram beneficiados por uma lei de amnistia para todos os detidos por atos políticos. Sonko estava preso desde julho, acusado de insurreição e conspiração contra o Estado, algo que o obrigou a retirar-se da campanha presidencial.
Na época, Diomaye Faye foi apresentado como plano B da oposição. Isto, apesar de Diomaye estar detido desde abril de 2023, acusado de desacato ao tribunal, difamação e atos contra a paz pública. O presidente do Senegal, Macky Sall, promulgou em 6 de março a lei de amnistia aos detidos por atos políticos ocorridos entre 2021 e 2024, em meio à crise política que atravessa o país. Mais de 250 crianças foram resgatadas de uma fazenda em Harare, capital do Zimbábue. Os jovens não frequentavam a escola e a maioria não tinha nem mesmo certidões de nascimento. Todas as crianças eram submetidas a abusos como mão de obra barata, trabalho manual em nome de aprenderem habilidades para a vida. A polícia informou nesta sexta-feira ter encontrado também 16 sepulturas. A fazenda pertence ao líder da seita de 56 anos que compareceu ao tribunal nesta sexta-feira acusado de abuso infantil. 7 membros da sua igreja também foram presos. O incêndio começou na principal penitenciária da capital haitiana nesta quinta-feira, segundo relatos da imprensa local. Vídeos mostraram uma espessa fumaça preta a sair da instalação, onde no início deste mês, homens armados libertaram dezenas de prisioneiros. Não foi possível estabelecer imediatamente se alguma pessoa permaneceu na prisão ou o que provocou o incêndio. A nação caribenha está a lutar para resolver uma crise política e social de longa data que deslocou milhares de pessoas, à medida que os grupos armados aumentaram o seu controlo sobre a capital. A Comunidade do Caribe, bloco que reúne países da região, anunciou nesta semana a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry e a criação de um conselho de transição formado por 9 integrantes de partidos políticos e da sociedade civil. Está contada a atualidade internacional. Guiné Simeão, boa noite. Continuação no último jornal. Obrigada, Edna. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso, Edna. E ainda lá em fronteiras, a atualidade passa também hoje por Moçambique, onde a tempestade Filipe fez estragos. O balanço preliminar das autoridades é de que tenham sido afetadas mais de 28 mil pessoas em Maputo. Em Maputo, capital de Moçambique, registrou-se um morto por consequência da tempestade num acidente de viação. O Conselho Municipal de Maputo informou que as chuvas torrenciais e fortes ventos que começaram a se fazer sentir na capital nesta terça-feira à noite atingiram também 17 escolas, várias unidades sanitárias e mercados em 3 distritos municipais. A tempestade Filipe atingiu o sul de Moçambique, além de Maputo, também as províncias de Inhambane e Gaza durante 48 horas, o que obrigou 14 mil pessoas a deixarem as suas casas. Segundo um balanço feito nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres, a tempestade registrou rajadas de ventos de até 120 km por hora. Provocou danos em 29 escolas, 19 centros de saúde e 2.874 casas ficaram destruídas. Moçambique é considerado um dos países severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa que decorre entre outubro e abril. E de volta ao país, os desafios no setor da saúde, oportunidades, perspectivas na melhoria dos serviços e desenvolvimento estiveram em análise aqui na capital. Num encontro que juntou empresários do ramo que defendem a necessidade de mais aposta em recursos tecnológicos, como forma de melhorar a capacidade de resposta e acelerar o crescimento do setor. Operadores da saúde locais e de outros países do setor privado reservaram esta sexta-feira para discutir como a tecnologia pode transformar a jornada do paciente, desde o primeiro contacto até o acompanhamento pós-tratamento, promovendo um crescimento sustentável para o mercado, bem como uma melhoria significativa na qualidade do atendimento e o apoio à economia nacional. Nós queremos a humanização no atendimento, mas no que é que a tecnologia me beneficia, no que é que a tecnologia me traz? Agilidade com assertividade. E é isso que nós queremos. Não é só um bom diagnóstico, porque
todos aqueles que vão, principalmente para um atendimento de urgência, né, de emergência, nós vamos fragilizados. E aí a tecnologia ela vem como um viabilizador, como um facilitador. Na área da saúde ocupacional, a implementação da tecnologia é fundamental. Sem tecnologia, digamos que a suscetibilidade ao erro é grande, não é? Ou seja, temos que trabalhar com papéis em vez de um software, otimização do serviço, não é? Reduzir o tempo do processo, digamos assim, e isso tudo aumenta a qualidade do serviço e consequentemente, a satisfação do cliente. Não se pode melhorar essa tecnologia sem, primeiro, melhorar o capital humano. Ou seja, o capital humano tem que estar apto para saber mexer, digamos assim, com essa tecnologia. A acessibilidade aos cuidados de saúde também foi uma das questões levantadas durante a mesa redonda. Não é possível fazer saúde se não tivermos a segurança do paciente e do cliente como um aspecto fulcral, não é? E estes medicamentos chegam ao consumidor final a um preço, muitas vezes, de difícil acessibilidade. E penso que é crucial regulamentar internamente, portanto, no país, de forma a tornar esta área do setor da saúde segura para o consumidor final e, por outro lado, também haver atratividade em termos de custos, quer na importação, quer de venda ao consumidor final. Precisamos trazer indústrias de materiais, medicamentos, né, hospitalares para cá, para que isso também seja fácil o acesso. Eu acho que existe a consciência e existe o caminhar. E o especialista Pedro Beirão defende que as leis devem estar em conformidade com a evolução tecnológica. Vamos ter tecnologia e inovação a acontecer. As entregas e as farmácias online vão ser, obviamente, uma realidade. Vamos ter depois mais inteligência artificial, tem mais tecnologias e mais coisas a aparecer, que a legislação tem que conseguir enquadrar, portanto, dando as linhas principais. Portanto, eu acho que se calhar é o momento de olharmos um bocado para isso, percebemos as leis que temos, se estão adaptadas à nossa realidade e se vão continuar a estar daqui a 10 anos. O encontro reuniu os principais players do setor da saúde, incluindo especialistas, empresários e representantes governamentais, para debater o futuro da assistência médica em Angola. A obra é intitulada Diplomacia Digital e sugere soluções para a promoção da imagem de Angola. O lançamento aconteceu no Cefojar. O digital se afigura cada vez mais como uma ferramenta importante na expansão das diplomacias. E numa altura em que Angola está a percorrer o desafio da diversificação económica, é fundamental apostar na diplomacia digital. É esta a provocação feita pelo jornalista António de Sousa Simbo, que na tarde desta sexta-feira reuniu no Cefojor figuras de diversos estratos sociais para a apresentação pública do livro Diplomacia Digital, uma solução para a promoção da imagem de Angola. A prática da diplomacia digital, que através das plataformas digitais e não só, capta investimentos diretos, atrai turistas para o país e também consegue, através desses meios, defender a imagem exterior de Angola e a reputação. O atual governador de Luanda, Manuel Homem, enquanto ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, testemunhou a entrada do jornalista na comunicação digital. É por este motivo que foi o primeiro a receber das mãos do autor o livro autografado. Está uma obra muito bem conseguida, que irá certamente inspirar não só os diplomatas, mas toda uma sociedade a compreender a importância de uma governação mais digital e de uma forma de estar que permite uma aproximação melhor para com os cidadãos, mas também para a colocação da nossa imagem no mapa internacional. Na verdade, um manancial recomendável, sobretudo para quem está nas missões diplomáticas, estudantes, aspirantes à diplomacia. Para alguns adidos de imprensa das representações diplomáticas de Angola no exterior, a obra servirá de ferramenta de trabalho. Serve para as pessoas entenderem um bocadinho o que é diplomacia digital, o que é que podemos encontrar, como é que devemos trabalhar e conseguimos obter resultados favoráveis para o nosso país. Estamos numa fase de transformações tecnológicas e digitais e penso que o autor, António de Sousa, está de parabéns.
Na obra, António de Souza traz exemplos de países que fizeram uma verdadeira aposta na diplomacia digital e que têm registrado ganhos significativos. Os Estados Unidos da América, que instalou uma lei sobre a aplicação da diplomacia digital na política externa. Temos também exemplos da primeira embaixada virtual que foi aberta em 2005 e 2006 pelas Ilhas Maldivas, depois a Suécia também abriu. A obra é uma produção da editora NH Conteúdos e faz uma análise de novas, atuais e inovadoras vantagens das práticas diplomáticas digitais. António de Souza Simbo nasceu em Bucuzau, província de Cabinda. É jornalista desde 1991, quadro da Rádio Nacional de Angola, onde iniciou a carreira em Cabinda. Nos próximos anos vai desempenhar a função de conselheiro de imprensa da Embaixada de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda. E assim termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. O jornal regressa amanhã, à mesma hora, com Adilson Garcia e Janete Meio-Dia. Esta equipa regressa na segunda-feira. Um bom final de semana. Boa noite.